Meu nome é Renato, eu sou um dos Renato Carvalho, a gente tem outro Renato, né, o Renato Contaifer, que deu a aula ontem, que por sinal foi muito massa. E hoje eu estou aqui com vocês, sou um dos iniciadores do Officeless também. E estou falando aqui de Brasília. O Contaifer, que deu a aula ontem, ele era de Brasília também, mas foi lá para João Pessoa e está nos meus planos também aí, em breve, quando tudo isso passar, morar na praia também. Meu plano futuro, aproveitar a flexibilidade. Queria aproveitar para ver aí de onde que a galera tá falando aí, quais cidades. Manda um salve aí para a gente ir vendo, e até talvez de outros países, né? Eu lembro que tinham pessoas de outros países aí, de Portugal e alguns outros, então, pô, muito massa ter essa variedade de pessoas, né? Isso é uma coisa que o trabalho remoto e a tecnologia nos permite, a gente acessar muito mais conteúdo e mais pessoas. Então, beleza, deixa eu passar aqui o slide. Essa aqui foi a nuvem de palavras que a gente gerou, a gente tem mostrado ao longo das aulas. Então, foi com base na pesquisa que a gente fez com vocês quando vocês se inscreveram na Semana da Liderança Officeless. E essas são as palavras que mais surgiram, as mais citadas: gestão, motivação, engajamento, comunicação, produtividade, reuniões, conexão, disciplina, controle, foco e ferramentas. E aí, hoje, o nosso foco é falar em ferramenta, mas as ferramentas, elas acabam abordando, né, e tocando vários outros pontos aí, até os que estão apagadinhos, acho que acaba tocando uma coisa ou outra, mas só que mais diretamente aí vamos estar falando de comunicação, produtividade, reuniões e a parte de conexão entre as pessoas. Então, esse é o tema, né? As ferramentas essenciais para a gente, que a gente precisa ter numa equipe remota. E ferramentas são muitas. Eu particularmente adoro falar de ferramentas. Eu sou apaixonado sou muito nerd assim de ficar explorando ferramentas, fuçando, cadastrando em ferramentas que às vezes nem lançou, assim, está em beta ainda, estou testando. Gosto de ficar lendo documentação das ferramentas, assistindo os vídeos, vendo as teclas de atalho, várias coisinhas assim, para aprender ao máximo como utilizar e tirar o maior proveito delas. E eu queria ver aí no chat do YouTube se tem mais alguém aí apaixonado em ferramentas aí, nerd de ferramentas como eu e como a galera aqui do Officeless também. Eu tenho certeza que vai ter um monte aí, mas manda um alô aí, que vai ser massa. Ver mais pessoas aventureiras aí de ferramentas. E ter pessoas com esse perfil dentro das empresas é muito massa, porque essas pessoas são as pessoas que estão ali testando as coisas, elas podem ser as pessoas que estão ajudando outros membros da equipe a aprenderem a utilizar a ferramenta, elas podem estar ensinando mesmo, criando documentação. Então, ter pessoas com esse perfil que gostam das ferramentas dentro das empresas e dar o poder para elas é muito legal, porque a gente consegue realmente aproveitar o máximo das ferramentas com base nessas pessoas que estão dando todo o suporte. Então, muito legal ter pessoas assim, ó, tem um monte de gente aqui que já está falando aí de ferramenta, até citando o nome já de ferramenta. Calma que a gente ainda vai chegar lá, mas estamos só no começo, antes de chegar diretamente nas ferramentas. Queria falar sobre a dieta milagrosa aí. Opa, slide errado, é ferramenta ou dieta? Mas, na real, tem tudo a ver esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Tem até esse canal aqui, essa senhora aqui, ela ficou famosa, viu, no YouTube. Acho que tem uns vídeos dela com 4 milhões de views, umas paradas assim. A galera chama ela de velha desgraçada, porque ela passa umas dietas lá, uns shakes que faz a galera dar diarreia. E aí ela tem esses títulos aí muito loucos, né? Tipo, perca 30 quilos em 30 dias, eliminando estômago alto e barriga. E se alguém conhece alguma dieta milagrosa aí que faz todos esses efeitos e a gente não precisa fazer mais nada, por favor, me mande, porque até hoje eu não conheço.
O que eu conheço mesmo, e aí que se conecta com as ferramentas, é o seguinte: muita gente pensa, inclusive ao longo das aulas e nas nossas redes sociais, a galera pensa que é só ter a ferramenta que ela vai resolver engajamento das pessoas, conexão, a comunicação vai melhorar por causa da ferramenta. E não é bem assim. Não é só instalar a ferramenta que não vai resolver. E a mesma coisa é para a dieta. Não é só pegar uma dieta, o papel ali, a prescrição, que vai resolver. Você pega uma pessoa, né, que emagreceu, e aí chega outra pessoa, nossa, fulano, você perdeu peso, hein? Que massa! Perdeu bastante peso, tá no shape aí, legal. Me passa essa dieta aí. E aí tem muito disso, né? Passa essa dieta aí. Mas o que as pessoas acabam não vendo é o que está por trás, é o que está nos bastidores, que é a parte invisível. Foram todas as quebras de, sei lá, crenças limitantes, hábitos que a pessoa tinha e que eram prejudiciais, e aí que ela quebrou esses hábitos com muito esforço, vários sacrifícios que a pessoa teve que ter, criar uma nova rotina, organizar a agenda para ter o tempo para se exercitar. Então, várias coisas que a pessoa teve que fazer, e aí a galera acaba pensando, ah, não, só fazer uma dieta aí que vai resolver. E eu trouxe esse exemplo porque acontece muito nas ferramentas. Então, só um heads up aí, não existe milagre, não existe ferramenta milagrosa que vai resolver tudo automaticamente. Se você tiver esperando isso, já pode, a aula acabou a partir daqui, porque não vai ter ferramenta milagrosa. Vai ter muita ferramenta boa, muita ferramenta massa, que ajuda a gente bastante, só que não é só isso. Beleza? Acho que esse era o primeiro alinhamento. E aí, para começar, a gente precisa já pensar, principalmente agora, né? A gente está muitas empresas visualizando ainda se vai continuar no escritório, se não vai, se vai continuar híbrido, com pessoas distribuídas e pessoas no escritório. Mas a grande real é que, independente se as empresas vão querer continuar tendo escritório e trabalhando com pessoas também fora do escritório, distribuídas em outros lugares, a grande real é que o escritório físico ele precisa ser ressignificado. E o que eu quero dizer com isso? É que o que a gente está falando aqui, Semana da Liderança Remota, estão falando tudo para ter equipes remotas que realizam muito mais que até em escritório. Então, as ferramentas que você tem o que você usa para se conectar com a equipe, para se comunicar diariamente, para organizar as tarefas, elas passam a ser ao seu escritório de verdade. São essas ferramentas que a gente vai dever considerar como escritório a partir daqui para frente. E o que a gente faz com o escritório físico, a gente só ressignifica ele. A gente vai pegar o escritório físico e utilizar ele como um espaço de apoio, por exemplo. Um espaço que às vezes tem um estúdio de gravação, um espaço que as pessoas possam ir lá quando elas tiverem com mais vontade de trabalhar em um lugar diferente, mas não um espaço onde a comunicação, as coisas vão acontecer. Isso para o pensamento remote first, né, que é o que a gente viu na primeira aula ali com o Rafael, ele aprofundou bastante nesse pensamento do remoto primeiro, é isso que a gente precisa virar. Então, o escritório passa a ser as ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente está conectado com o time. Beleza? Quando a gente migra para o digital, é isso, o que acaba prevalecendo são essas conexões, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, e a gente não deixa, né, principalmente em times híbridos, um dos maiores vacilos é deixar que dá os escorregões na comunicação e acabar esquecendo que o escritório está no virtual e não no físico, e aí tomar decisões, fazer
reuniões, conversas importantes e deixar a galera de fora. É isso que vai matar a empresa, a cultura da empresa, a conexão entre as pessoas. Então, um heads up aí muito importante para ficar esperto. Tá, e como que a gente escolhe essas ferramentas, né? Tipo, acho que esse é um próximo passo interessante, que não é só pegar e pesquisar, caraca, eu preciso de uma ferramenta de comunicação, preciso de um chat para a minha equipe. Então, eu vou pesquisar aqui o chat, qual que é, quanto que é, quais as features, né, os recursos que essa ferramenta tem, e escolher a melhor custo-benefício, por exemplo. Eu acho que a gente pode ir muito mais além e questionar algumas coisas. A gente precisa levar em consideração e ter muita intenção na escolha das ferramentas, porque a cada escolha que a gente faz, assim como na vida mesmo, né, cada escolha que a gente faz, ela tem consequências. A cada sim que você fala, a cada oportunidade que você pega, você está dizendo não para outras, né? E quando você fala sim para alguma coisa, vem um monte de coisas junto com esse sim. Então, quando eu escolho uma ferramenta, vai vir uma série de coisas ali junto com ela que a gente precisa levar em consideração. E uma parte importantíssima é lembrar que a ferramenta, ela molda a cultura da sua equipe. E aí, isso é um pouco contraditório, vocês podem até pensar, né, pô, galera aí falou, né, nas aulas anteriores, que as pessoas, né, tipo, você inverte essa forma de pensar e as ferramentas são a última coisa que a gente precisa olhar. A gente antes precisa olhar para as pessoas, depois para a cultura, depois para os processos e, por último, para as ferramentas. Mas agora, o que eu estou fazendo aqui, na real, ele continua valendo, isso que eu estou fazendo agora, olhando para, colocando a ferramenta esse tempero e colocando ela nesse todo. E quando a gente coloca as ferramentas num todo, as ferramentas, elas criam hábitos nas pessoas. Então, uma ferramenta de chat, eu estou olhando essa ferramenta de chat, eu estou vendo que a pessoa tem um íconezinho verdinho para dizer que ela está online, a pessoa comentou, já recebeu a notificação, tudo isso vai influenciando nos nossos hábitos e nos hábitos das pessoas e principalmente vai gerando também a cultura da empresa. Então, quando a gente passa a olhar ter um pouquinho mais de cuidado nas ferramentas que a gente escolhe, que a gente quer trazer para dentro da empresa, e a gente tenta olhar de forma mais intencional, mais holística, e até se as ferramentas batem com os princípios da sua empresa, a parada fica mais profunda. Não é só, tipo, uma ferramenta aí massa, que é barato e não sei o quê. Então, não é só isso mais. As ferramentas, elas vão influenciar nos processos, na cultura e nas pessoas. A curto prazo, às vezes, pode não parecer, mas a longo prazo isso vai pesando, às vezes a complexidade da empresa vai aumentando também, e aí um monte de coisa vai sendo impactada. Então, muito cuidado nessa escolha. Faça escolha das ferramentas, lembrando os valores da empresa. Acho que essa é uma dica que a gente queria deixar aqui para vocês. Leve em consideração os valores da empresa. Então, lá na aula do Contaifer, né, na aula 2, ele mencionou o Golden Circle, que é onde você encontra o propósito da sua empresa e depois você vai, né, por que você existe, depois como e depois o quê. Quando a gente tem isso mapeado, a gente pode usar esses princípios, esse propósito, até, por exemplo, se o seu propósito ali é um propósito de impacto positivo, sei lá, e tem uma empresa que tem uma ferramenta que ela não tem boas condutas. Isso pode ser um fator de escolha para vocês com base nos princípios. Então, é legal utilizar. E quando você tem o Golden Circle definido, quando você tem o Team Canvas definido, mapeado, quais são os valores das pessoas da sua equipe, elas valorizam tempo, elas valorizam saúde física, mental. Tem várias ferramentas que prejudicam pra caramba a saúde física e mental. Então, dependendo da ferramenta que você escolher, você pode estar batendo de contra nos princípios que a própria equipe e a empresa têm.
e às vezes a gente não pode estar se ligando nisso. Então, heads up importante aí. E aí a cultura nada mais é, né, que os valores compartilhados das pessoas, das empresas, que os fundadores trouxeram, mais os hábitos das pessoas. O que eles repetem a cada dia, todo santo dia fazendo, é o que vai realmente formar a cultura também. Então, se uma ferramenta ela estimula hábitos que não são legais, isso vai criar uma cultura dentro da empresa que não é legal. Então, se liga. Tomar mais um golinho de água aqui. Erros comuns nas escolhas das ferramentas. Esse é um ponto interessante. Tem muitos erros assim, mas eu trouxe 2 para destacar para vocês. O primeiro deles é a gente não usar uma ferramenta de comunicação própria para equipes, ou seja, não utilizar uma ferramenta que foi feita para equipes se comunicarem e trabalharem todo santo dia. E aí a gente entra no famigerado Zap para comunicação. Quem aí no que está assistindo a live, a aula, utiliza o WhatsApp no trabalho? Quero ver se vai rolar os corajosos aí. Não tem problema se utilizar, o mais importante também é que a gente tenha e vá ganhando essa consciência, né, de que usar o WhatsApp talvez não seja a melhor ferramenta para isso, e talvez tem muita gente que está nesse processo de transição, mas quem estiver utilizando e quiser mandar aí, mandar também citar, passando por alguns estresse, ansiedade, porque é exatamente isso que eu vou falar aqui sobre o WhatsApp. A gente já alertou bastante sobre a problemática do uso do WhatsApp no trabalho, tanto nos podcasts que a gente já gravou, tem vários podcasts que a gente já falou sobre isso, tem artigos também no blog, e dentro do nosso curso a gente também fala dos problemas assim. E eu vou falar aqui também para vocês na aula. E, assim, o WhatsApp, ele é muito foda, né? Uma ferramenta muito simples e que conecta a gente com as pessoas. A gente consegue fazer muito networking, a gente consegue fazer vendas, fazer negociações, várias coisas. Mas, pro dia a dia da equipe, não é legal. Para uma comunicação de longo prazo, projetos, coisas do tipo, não é legal e acaba sendo um tiro no pé. Assim, é tipo os problemas, os efeitos colaterais que o WhatsApp gera são muito grandes. Então, vou falar algum deles aqui. O WhatsApp ele vai estimular o imediatismo na sua equipe, mas no trabalho remoto e na comunicação assíncrona, nem tudo deve ser instantâneo. A gente não consegue ter conversas estruturadas, ou seja, criar tópicos e aprofundar dentro dos tópicos, é tudo uma bagunça ali, tá conversando às vezes uma coisa séria, aí chega manda um bom dia, aí chega outro, manda um stickerzinho, né, aqueles adesivos, aí chega outro e manda um áudio, aí pronto, aí um outro manda um meme da velha desgraçada lá, que passou a dieta, e por aí vai. Então fica um caos absurdo, ansiedade muito louca rolando o tempo inteiro. Pessoas da equipe que às vezes entram nesse grupo do projeto ali do WhatsApp um tempo depois, a pessoa, sei lá, acabou de ser contratada, ela não consegue ter contexto no histórico do que rolou, ela não consegue ter acesso aos arquivos que já rolaram, enfim, é muito louco. Tem gente, né, que dá preguiça de escrever, vou gravar um áudio, então às vezes está rolando toda uma conversa e às vezes você precisa de uma informação e você quer buscar, e essa mensagem tinha sido mandada em áudio, mas sei lá, você não lembra, você só queria procurar pela mensagem e acaba não achando que foi algum áudio no meio de uma conversa muito louca ali, né, de chat. E outra parada que tá rolando agora, que são os golpes, né, do Zap. Tá rolando muito golpe aí, até vi alguns amigos tendo celulares clonados. Isso é muito prejudicial, não só para a pessoa, que ela pode, a galera tá tendo o celular clonado e tá recebendo ameaças, pedindo dinheiro para, sei lá, não compartilhar uma foto, uma informação importante. E aí imagina as informações da empresa e dos seus clientes no meio disso tudo, com o WhatsApp clonado, né?
no meio de conversas com família, a grupo de amigos, é muito louco, assim, é tipo uma parada, a gente não imagina o tanto que é prejudicial utilizar ferramentas não próprias de comunicação para o trabalho. E por último, e não menos grave, estresse, ansiedade, que é chat, causa isso. Tá online, fulano tá online, não me respondeu, não sei o quê. E já não bastasse o estresse e a ansiedade da pandemia, né? Então, cara, é muito sério isso. Isso tá causando burnout nas pessoas. E quando a gente fala de burnout, tem pessoas que têm burnout e como é que fala a palavra? Depressão, né? Pós, assim, o burnout, tudo junto. Tem depressão que, para você conseguir sair dela e voltar, tem gente que demora mais de 1 ano. Então, olha o que a empresa está causando nas pessoas, indiretamente, inconscientemente. Às vezes não tem essa consciência, mas olha o que a empresa pode estar causando nas pessoas. Então, assim, sério. Outro erro muito comum é o uso da ferramenta. Às vezes a ferramenta é correta, mas não tem processo. E aí a gente entra no Zoom fatigue, né? A fadiga do Zoom, que a gente também já tem falado aí bastante nos podcasts, alguns materiais que a gente tem compartilhado. E é a canseira física, mental, estresse de reunião o tempo inteiro. Então, assim, o Zoom é uma ferramenta muito foda para videoconferência. A gente consegue conectar com as pessoas da nossa equipe, olhar no olho, tirar dúvidas, né? Ter aquela conversa síncrona que substitui aquele presencial olho no olho, assim, não é a mesma coisa, mas é o que a gente tem para hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje. Só que aí o que está acontecendo? As empresas e os líderes, alguns não têm processos e não tem todo aquele preparo que a gente falou na aula 1 e a gente falou na aula 2 com o Contaifer também, e na aula 1 com o Rafael. Então, não tem um pensamento remote first, não tem alguns pensamentos ali de gestão, como medir progresso da equipe, como passar desafios, e aí o que eles acabam fazendo? Fazendo videoconferências o tempo inteiro para estar checando se as pessoas estão trabalhando, fazendo videoconferências o tempo inteiro improdutivas, porque não tem processo para ter uma reunião de forma mais produtiva. Então, são vários problemas que estão muito lá no buraco lá embaixo, o buraco é muito mais fundo, e estão causando essa fadiga. Então, tem até um tweet aí que eu vi, eu até, inclusive, respondi o cara. Esse Pablo Stan, ele é até famoso, assim, acho que ele é designer. E aí ele postou essa ilustração que é massa, né? Representa muito bem esse problema de reunião, e aí o tempo para trabalhar é só essa tirinha aqui. Só que aí, tipo, esses problemas aí tá sobrando problema para o Zoom, que não tem nada a ver com isso. É uma ferramenta de videoconferência, e no caso aí do Pablo Stanley, enrolou para o trabalho remoto. Tipo, a culpa é do trabalho remoto pelo fato dele estar com a agenda cheia e em reuniões o tempo inteiro. Só que, na real, não é isso, né? Na real, é a falta de processos. A ferramenta, ela é muito foda, muito boa para várias coisas. O problema é que a galera está usando o tempo inteiro sem nenhum preparo. E eu até respondi o cara, pô, isso aí não é trabalho remoto não, cara, isso aí é uma cultura ruim de empresa, sorry. Então, ficar esperto, né, nisso aí também. E são 2 erros clássicos aí com ferramentas que vale a pena ficar ligado. E aí, bora falar aqui um pouco das ferramentas, assim. Então, a gente tem o basicão, o feijão com arroz, o que é essencial para que qualquer equipe remota trabalhe bem remotamente. E aí eu preparei aqui para vocês um compilado dessas ferramentas e aí a gente vai explorar aqui junto com vocês, inclusive vou mostrar também algumas ferramentas que a gente utiliza aqui no Officeless,
não significa que a gente está certo por estar utilizando elas, ela só encaixou em todo aquele contexto que a gente trouxe, né? Que a gente escolheu as ferramentas com base nos nossos princípios, com base nos hábitos que cada ferramenta ia causar dentro da empresa, dentro da equipe, na rotina do dia a dia. Então, vamos lá. Para a gente montar esse escritório virtual, né, trocar o escritório físico pelo digital, esse escritório nas nuvens, primeiro passo que a gente precisa ter é escolher a ferramenta de comunicação assíncrona. E aqui eu estou ressaltando o assíncrono porque ele é muito importante. Então, a gente tem algumas ferramentas. Peço desculpa, galera, eu não consegui escrever o nome de todas aqui, porque foi muita ferramenta, muita coisa, mas depois, no compilado em texto, que a gente vai compartilhar no grupo do Facebook, no Telegram, a gente pode passar essa lista das ferramentas. Inclusive, a gente também tem um e-book que tem todas as ferramentas, assim. Então, eu não estou mostrando todas as ferramentas existentes e tudo, eu estou mostrando algumas só, e tem muito mais outras. Não são necessariamente essas ferramentas aqui as melhores de todas, mas tem, sim, foram as que vieram a maior lembrança para mim, assim, de passar para vocês. Algumas têm até alguns princípios legais. Então, beleza. Ferramenta de comunicação assíncrona. É aqui, essa ferramenta é ela que vai substituir meio que o escritório. É essa ferramenta que você vai ter lá dentro dessa ferramenta as áreas da sua empresa, sei lá, marketing, vendas, você vai ter um espaço em comum, que seria o escritório, onde todo mundo poderia se encontrar no chat, e você também poderia ter espaços para conversar sobre projetos. Então, é muito legal porque você consegue ter esse controle de criar equipes, criar projetos e centralizar as pessoas que fazem sentido estarem envolvidas em cada espaço. E aí, independente se a pessoa acabou de entrar na empresa, se ela entrou uma semana atrás, e a gente colocar ela dentro daquele espaço, essa pessoa vai conseguir acessar todo o contexto. Então, assim, primeira ferramenta aqui é o Twist, e a segunda é o Basecamp. Essas duas ferramentas são as melhores ferramentas que trazem as melhores ferramentas para uma comunicação assíncrona foda. Quando eu falo de comunicação assíncrona, é uma comunicação que não seja o chat somente. Então, você cria quase como se fosse um tópico e você cria o que você quer, a mensagem que você quer mandar, você pode anexar imagem, vídeo, essas coisas, tudo de uma vez, e as pessoas podem colaborar no tempo delas dentro dessa mensagem. Então, ela fica agrupada em um só lugar. O Twist e o Basecamp são ferramentas com uma opinião muito forte sobre comunicação assíncrona e justamente por todo aquele contexto de saúde mental das pessoas, organização da informação, nem tudo é urgente e o chat por si só, ele já gera essa urgência. Então, a gente tem o Slack aqui também, que ele é uma ferramenta mais de chat do que comunicação assíncrona, só que dá para se virar com ele na comunicação assíncrona. Porque quando você manda mensagens ali, as pessoas podem responder dentro do tópico. A mesma coisa para o Teams e a mesma coisa para o Workplace do Facebook. Só que o Twist e o Basecamp, eles têm áreas específicas para comunicação assíncrona, é quase como se fosse um fórum. Depois até eu posso mostrar para vocês aqui, acho que eu tenho até uma tela. Então, assim, coloquei umas ferramentas de chat aqui, que elas acabam sendo até o campo de escrever do Slack, do Teams, você percebe que é só um campo fininho, assim, que é quase só como se fosse para você estar mandando uma mensagem rápida. Então, o design da ferramenta estimula um certo comportamento. Então, se ligar nisso aí. Não estou falando que um é melhor, outro é pior, mas a gente preza muito pela comunicação assíncrona e acha que equipes remotas também devem prezar. Essa aqui, então, é o Basecamp. Aqui vocês podem ver que a gente tem o Officeless HQ. Aqui embaixo a gente tem os times, né? Como que a gente organiza algumas coisas aqui dentro. E mais embaixo tem a parte de projetos, onde a gente também tem os projetos, e aí dentro de cada projeto tem uma área de mensagens, tem uma área de tarefas, uma área de chat. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, um screenshot de uma mensagem.
Então, aqui é a mensagem que eu estou falando para vocês, que a gente consegue se comunicar de forma síncrona em um tópico específico, sem ficar se perdendo no chat. Rafael anexou um monte de imagem, depois ia anexar vídeo aqui. Então, é muito massa que fica tudo em um lugar e cada um comunica no seu tempo. Passo 2, escolha a ferramenta de videoconferência. Esse aqui tem milhares de ferramentas de videoconferências, tem o Zoom, tem o Google Meets, tem o Teams, tem Skype, tem o Slack, dá para fazer ligação lá dentro dele, mas é limitado. A gente tem também o Whereby, que eu esqueci de colocar o ícone aqui, e tem várias outras. Então, a ferramenta de videoconferência já é um lugar onde a gente consegue se comunicar de forma síncrona, ao vivo ali, falando com a galera, vendo as outras pessoas do outro lado, vendo a reação delas e tudo, e é muito útil para vários momentos aí de conexão, de alguma coisa mais profunda que a gente quer ter. A gente usa bastante aqui no Officeless para algumas reuniões de planejamento, a gente faz a reunião no Zoom e ferramenta visual, e a galera vai fazendo brainstorm ao mesmo tempo, então é bem massa usar essas ferramentas em conjunto com outras. E a gente usa o Zoom também para facilitação. O Zoom, hoje, ele é a nossa escolha, porque a gente consegue fazer coisas que nenhuma outra ferramenta ainda nos permite. Então, a gente consegue pegar a galera aqui que tem 10 pessoas na sala, ou numa turma de treinamento que a gente fez com 100 pessoas, e dividir em salas de 4 pessoas cada um, e a galera fazer alguma dinâmica lá dentro. Depois de um tempo, a gente traz todo mundo de volta. Então, a gente tem alguns recursos avançados e de facilitação que só o Zoom tem, por enquanto. As outras ferramentas estão chegando aí, estão correndo atrás, mas é isso. Cada um pode escolher, o mais importante é a gente ter uma que funcione para você e para a sua equipe. Passo 3, ferramenta de gestão de projetos. Então, a gente teve comunicação, videoconferência para a gente se ver e conversar também de forma síncrona, e ferramenta de gestão de tarefas. Como que a gente gerencia os nossos projetos, como que a gente organiza o que precisa ser feito, como que a gente estabelece prazos, prioridades, quem vai fazer o quê, até quando. Então, essas ferramentas de gestão de tarefas, elas são muito importantes. Se a gente não tem uma delas, a galera vai ficar perdida. Então, trazendo algumas aqui para vocês. A primeira aqui, o amarelinho é o Basecamp, esse aqui é o Trello, esse aqui é o Gira, a gente tem o Teams, que dentro do Teams dá para a gente ter o Microsoft Planner, a gente tem o Todoist, o Flow, o Monday, o Asana, o Notion e o GitHub. Então, todas essas ferramentas a gente consegue criar tarefas, gerenciar, delegar para a equipe, e é super importante que a gente tenha isso, como eu falei, para a gente saber o que cada um está fazendo, fazer as prioridades, todo mundo com a equipe. A nossa ferramenta de escolha hoje, mas a gente está até repensando, é o Basecamp. O Basecamp é muito foda para comunicação assíncrona, comunicação síncrona, só que uma das coisas que eles ainda pecam um pouco é a parte de tarefas, de gerenciamento de tarefas. Só que eu sei também que eles estão evoluindo essa parte, eles vão lançar uma nova versão, então, assim, tá sempre assim, uma ferramenta é melhor um dia, amanhã já é outra. Então, é legal também a gente estar sempre olhando as coisas de forma mais holística para não ficar pingando de uma ferramenta para outra o tempo inteiro. Que mais? E aí o passo 4, ferramenta de armazenamento de documentos, né, e arquivos nas nuvens. É onde a gente consegue, a gente tem o Google Drive, o Dropbox, o Office 365, tem outros também, só que são menos conhecidos, eu trouxe esses aqui. E a nossa escolha hoje, então, assim, só passando aqui, tanto no Drive, a gente consegue armazenar arquivo, a gente consegue criar planilhas, a gente consegue criar documentos. No Dropbox, a gente consegue armazenar arquivos, a gente consegue criar documentos. Acho que não dá para fazer planilha ainda. No 365, a gente consegue criar arquivos, planilhas, documentos. Então, assim, acho que os mais completos, assim, hoje são o Office 365 e o Drive. Para grandes empresas até, inclusive,
acho que faltou dar esse aviso aí em algum momento, mas para grandes empresas, com muitas pessoas, uma das ferramentas que está mais pronta para tudo isso é a Microsoft. Então, a Microsoft Teams, ela já traz um conjunto de ferramentas e as pessoas não precisam ficar usando várias coisas pingadas assim, tipo, para isso usa essa ferramenta, para isso usa essa outra, e dessa forma a galera fica menos perdida. E apesar da experiência dos produtos da Microsoft não eram tão boas, eles estão evoluindo e dando mais valor ao design a cada dia. Então, assim, toda semana eu estou acompanhando, eles estão lançando melhorias na ferramenta de videoconferência, na ferramenta no Teams, na comunicação. Então, assim, tá todo mundo correndo atrás e é legal levar em consideração todos esses aspectos. A nossa escolha hoje é o Google Drive. A gente também está usando o Dropbox, mas a gente está no processo de migração justamente para usar uma ferramenta a menos. A gente usava alguns recursos do Dropbox antes, que hoje a gente não está usando, e aí já não está fazendo tanto sentido mais. Então, a gente já está num processo de centralizar todos os arquivos e os documentos aí nas nuvens no Drive. Isso é o nosso caso do Officeless. Aqui, para colaborar, né, documentos e fazer sugestões de escrita, essas coisas, a experiência do Google Docs é sensacional, e também para colaboração nas nuvens em planilha do Google Sheets é muito foda. Então, a gente gosta bastante aí dessa parte. E aí, galera, como é que tá aí? Vocês, tem gente falando aqui que a Daniela falou, o pacote da Microsoft é muito confuso. Já é confuso pra caramba, só que eles estão melhorando, assim, estão aumentando essa consciência do design nos produtos. Só que eu, como background de designer, ainda diria, eles estão precisando correr atrás um pouquinho aí. Mas, quando você olha de forma mais holística e, por exemplo, começa a considerar segurança da informação, a distribuição de licença, valores, essas coisas para grandes empresas, corporações, acaba que as soluções da Microsoft podem ser mais úteis nesses casos, mesmo com a experiência um pouco quebrada. Então, assim, complicado, mas cada ferramenta está correndo atrás aí, e realmente Microsoft ainda precisa correr atrás em alguns pontos, e estão correndo. Inclusive, a ferramenta de videoconferências dele está ficando massa. Então, beleza, assim, vou passar por algumas ferramentas extras para o escritório virtual. Aquelas que eu passei foram as básicas. Com aquele feijão com arroz ali, você já consegue fazer muita coisa acontecer. E aí, antes de introduzir outras ferramentas para a equipe, é importante que a gente vá trazendo aos poucos, que tenha aquele cara, né, aquela pessoa, ou aquela pessoa que gosta muito de ferramenta, que está dentro da equipe e que está disposta a trazer a ferramenta e orientar todas as pessoas ali dentro, para que toda a equipe vá adotando ferramenta por ferramenta de forma consciente, de forma que elas vão realmente utilizar a ferramenta como é para utilizar. Então, ter essa pessoa que está cuidando disso e tendo certeza que as pessoas não estão tendo problemas é essencial, porque senão vai ser instalar a ferramenta e ninguém vai usar ela direito. E aí, ferramentas extras aqui, só como bônus mesmo, eu queria muito trazer mais várias outras coisas, só que não ia caber, eu tive que cortar um monte de coisas aqui, mas não podia deixar de trazer algumas ferramentas extras que a gente usa todo santo dia, de documentação e colaboração visual. A gente tem as mais conhecidas aí, tem uma série de outras, mas a gente tem o Mural e o Miro e o Notion. O Mural e o Miro são ferramentas de quadro branco virtual. Através delas, a gente consegue fazer uma sessão de brainstorming, que é o que eu falei para vocês, né? A gente utiliza o Zoom e o Mural lado a lado, e a gente está vendo as pessoas e está preenchendo o quadro branco virtual ao mesmo tempo, fazendo uma sessão de brainstorming, e é sensacional, porque você pega aquela reunião que estava todo mundo
só falando, 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 e sem anotar em nenhum lugar, ou às vezes anotando só em um documento, em texto, e a parada não fica visual, a gente não consegue, o ser humano é visual, ele precisa o visual ajuda a facilitar o entendimento compartilhado entre as pessoas. Então, usar uma ferramenta assim é muito massa. Esse é o Mural, um screenshot do Mural. Isso aqui é, por exemplo, uma dinâmica que a gente fez com a equipe de conexão. A gente criou esse quadro branco e pediu para a galera ir preenchendo com os hobbies e coisas que elas gostavam e que acreditavam que faziam sentido na vida delas, e a gente fez esse preenchimento, cada pessoa foi preenchendo lá de forma assíncrona, uma semana antes desse encontro, e depois a gente fez o encontro pelo Zoom, e foi passando um por um, e a galera contando o que, que eles gostavam, aqui não dá para ver, mas a galera tinha colocado GIF, um monte de coisa assim, e foi sensacional, porque a gente conseguiu criar uma conexão maior entre as pessoas, descobrir vários talentos, e o forma visual. Imagina se a gente ficasse só no Zoom sem nada, sem nenhum auxílio. Ia ser muito boring, assim, muito palha. Então, ferramenta visual é essencial para a gente fazer essa colaboração em tempo real remotamente. Resolve o famoso quadro branco virtual, que não dá para fazer o quadro branco físico, né, e que não dá para fazer reuniões criativas remotamente. Isso aqui resolve muito bem. E aqui o Notion é uma ferramenta quase como se fosse um wiki, assim, a gente pode criar, documentar processos, documentar reuniões, coisas assim, roteiros. Então, aqui no Officeless, a gente usa muito, por exemplo, essa tela que vocês estão vendo aqui, é uma documentação de processos. A gente, como emitir nota fiscal, como fazer as paradas no financeiro, algumas coisas de produto, como fechar contrato, e aí dentro de cada cardzinho desse, eu posso filtrar pela categoria e encontrar alguma coisa muito fácil que eu preciso executar. Então, eu quero alguma coisa, sei lá, nota fiscal, eu já escrevo nota, vai aparecer uma parada ali com a documentação. Se eu clico nesse card, vai aparecer todo o checklist que a gente tem para cada processo. Então, aqui é uma forma muito legal de você criar o playbook da sua empresa, né? Como que as coisas acontecem dentro da empresa? Qual que é o seu processo? Qual que é a cultura? Quais são os valores? Quem são os membros da equipe? A gente consegue criar uma Wikipedia da empresa com o Notion de uma forma muito, muito fácil e as pessoas da equipe também conseguem colaborar, atualizar. Então, é sensacional para esse formato aí. Deve ter uma galera aí que conhece o Notion e que gosta, porque ele é muito lindo. Então, acho que a última que eu queria trazer aqui, tem várias outras apps, assim, mas já a gente está se aproximando aí do nosso tempo, gerenciamento de senhas para a equipe. Tem uma série de outras ferramentas, né, para a gente trazer essa segurança maior para dentro do nosso time, das informações da empresa. E aí uma coisa importante é as senhas. Às vezes a gente tem contas compartilhadas, às vezes a gente tem, sei lá, o Instagram compartilhado com a equipe. E aí, como é que faz? Fica mandando a senha para todo mundo, manda pelo WhatsApp a senha e o usuário. Se o cara lá clonar, que nem já tá rolando, você perdeu, assim, você, sei lá, tem uma conta no Instagram com 100 mil pessoas, e aí você ficou compartilhando onde não devia essa senha, e você pode perder essa conta, por exemplo, né? Isso falando de uma coisa muito simples. Mas a gente pode ter outras coisas mais graves. No caso do Officeless mesmo, bem no começo, assim, a gente ainda estava mais imaturo na parte de segurança, a gente teve uma conta da Amazon, foi na época do Startay, a nossa outra empresa. A gente teve uma conta lá que foi invadida, cara, o pessoal usou um serviço lá que deu $400 mil de uso. Imagina se a gente tivesse que pagar, a gente conseguiu entrar em contato com a Amazon e resolver, mas se a gente tivesse que pagar isso, né? Olha o prejuízo da parada. Poderiam ser informações importantes, poderiam ser várias outras coisas que você pode receber um processo dentro da empresa, enfim, são muitas coisas que a gente precisa realmente ficar ligado para que a senha não vaze. E aí aqui é o exemplo do One Password,
Então, você coloca as pessoas da equipe dentro dessa ferramenta e tem uma parte de gerenciamento. Você pode criar equipes diferentes, e aí para cada equipe tem algumas senhas que você pode compartilhar, você pode adicionar camadas extras de segurança e várias coisas do tipo que vão dar essa paz de vida, né, paz de espírito para todo mundo. Além disso, a gente não precisa ficar escrevendo a mesma senha para tudo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aí, a gente pode criar senhas complexas e confiar que vai ter o One Password para ajudar a lembrar a gente dessas senhas. Então, alguém aí já deu merda aí com problema de segurança? Se quiser compartilhar no chat, vai ser massa aí, porque para a gente já deu. E aí tem várias outras ferramentas de gerenciamento de senhas, eu só trouxe a que a gente usa aqui. Então, tem muitas outras, a gente tem esse guia no e-book que a gente fala de algumas ferramentas. Dentro do nosso treinamento, a gente aprofunda em várias delas, então tem coisa pra caramba. Se você quiser ver mais, recomendo que baixe o e-book, e a gente também pode ir compartilhando aqui muitas ferramentas que a gente falou e que eu não tinha escrito o nome, para que vocês possam dar uma explorada. Então, acho que por último, dentro de tudo isso, né, a gente viu lá os princípios podem influenciar na escolha da sua comunicação, não faz milagre e tudo. E aí, por último, a gente tem essa parte da importância da comunicação assíncrona nisso tudo. E como que a gente cria um processo e como que a gente pode, às vezes, tentar fazer o máximo de tudo para respeitar esse processo. Então, essa é a pirâmide aí da comunicação de equipes remotas, e o pilar dele, e até foi o primeiro pilar lá que eu falei para vocês, é a ferramenta de comunicação assíncrona. Então, a gente tem ali uma ferramenta que a gente pode estar comunicando com a equipe, sem precisar ficar ativando a ligação, videoconferência, nem nada. A gente consegue ter conversas ali, a gente consegue gerenciar tarefas, projetos, acessar arquivos, né, nessa segunda camada, e mais para cima a gente vai entrando em outras camadas mais imediatas, onde às vezes a gente precisa de resolver uma coisa no Zoom, mas realmente levar muito em consideração que a gente precisa chegar preparado para essa reunião. Não é só sair convocando reunião, entrar no Zoom para ver o que vai falar na reunião. Então, tem todo um cuidado, tem uma parte de processos também, que a gente não conseguiu aprofundar aqui na aula de hoje, né, mas tem uma parte de processos, de como fazer as coisas. Então, aqui no Officeless mesmo, antes de convocar uma reunião, a não ser que a gente já tenha pré-definido, que é um encontro da equipe ali, diário, ou um encontro na sexta-feira, rotineiro. Dentro desses encontros rotineiros, a gente tem exatamente o processo que a gente vai precisar passar durante essa reunião. A gente tem um tempo determinado para essa reunião acontecer, e reuniões que não foram pré-definidas, não estão na rotina, a gente normalmente começa no assíncrono, a gente aprofunda no assíncrono e depois a gente entra numa reunião, às vezes para embalar as coisas e fechar os últimos detalhes. Então, muito importante a gente ir respeitando isso, porque senão a gente cai no problema de só ficar fazendo reunião o dia inteiro. E aí, beleza, chat para comunicação mais imediata, então tá até o ícone do Slack aqui, que ele é realmente uma ferramenta de chat, e tem um pouco de async, mas não é a ferramenta perfeita para comunicação assíncrona. E, cara, se tiver alguma coisa urgente, ultra mega assim, explodir no mundo, faz uma ligação para a pessoa que ela vai estar ali do outro lado e você consegue resolver o que precisar ser resolvido. Então, super importante levar essa pirâmide da comunicação síncrona e assíncrona e as prioridades, levar sempre isso em mente, porque senão a gente vai estar sempre caindo no tempo real e isso vai prejudicar a empresa e todas as pessoas que fazem parte dela. Então, galera, eu queria só fechar mesmo assim, conectando todos os pontos. Na aula de amanhã, a gente vai ter essa embalada aí com o encontro do Rafael, né, da aula que a gente teve, a aula 1, a aula 2, e a minha aula hoje sobre as ferramentas, e a gente vai estar conectando todos os pontos amanhã, e aí descobrir, né, como que a gente nunca mais pode depender de um escritório para ter uma equipe produtiva, engajada e realizada. A gente pode
ter o escritório, mas a gente não precisa ser dependente dele.